E um jornalista comentou sobre a atual situação do esporte, falou sobre o trabalho do Pepa e quem é o principal culpado pelo momento rubro-negro, pela sequência de jogos sem vencer, né? O Leão ainda busca a sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Fluminense no próximo sábado, um jogo dificílimo, principalmente por ser lá no Maracanã. A gente sabe que sempre são jogos difíceis, mas o esporte precisa dessa vitória. O esporte teve chance ali contra o Bragantino de vencer o jogo, contra o Palmeiras, teve chance ali contra o próprio Fortaleza e não conseguiu aproveitar. E aí um comentarista, um jornalista falou sobre isso. Mas antes da gente mostrar e falar esse comentário, para a gente comentar também sobre isso, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo. Já vai se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito e, claro, já vai deixando o seu like, porque assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo no futebol pernambucano, no futebol nordestino. Vídeo todos os dias para te deixar informado e, claro, você ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o seu time do coração, principalmente o esporte, que está vivendo essa fase muito ruim, o técnico Pepa sendo bem pressionado. E eu acho que antes de a gente mostrar esse comentário, a gente tem que falar sobre essa situação do técnico Pepa. O Pepa é um treinador que não está com o trabalho evoluindo, o esporte não vem evoluindo, o Yuri Romão garantiu que o Pepa continua, pelo menos aí até a próxima rodada, né? Diz que está analisando rodada a rodada. Eu acho que a entrevista que o Yuri Romão deu, que inclusive o Felipe Luna fez um vídeo aqui para o canal sobre isso, acho que essa entrevista que o Yuri Romão fez foi mais para acalmar os ânimos, né? Provavelmente o esporte tem uma certa desconfiança com o que vem acontecendo, mas foi mais para acalmar os ânimos e dizer, ó, a gente tá fechado, vamos dar mais uma oportunidade. E eu acho que com isso o esporte perde muito tempo e, claro, que prejudica bastante o andamento do campeonato, prejudica bastante o esporte em si, enfim. Mas bora lá, vou mostrar para vocês agora o que disse o comentarista, foi o Cássio Zirpoli, lá do NE45, do podcast 45, enfim, bora lá mostrar o que disse ele em relação ao esporte, ao técnico Pepa. O que é que fica para o próximo? O do Fluminense. É mais uma semana. O esporte não tem, o esporte não joga Sul-Americana, não joga Libertadores, não joga a Copa do Brasil. Todo meio de semana do esporte, até a parada da Copa, é treino. É ambiente. O pós-jogo de Pepe dizendo que o time está evoluindo, que teve boas chances. Pô, tá fazendo o trabalho dele, beleza. Aí vai dar o jogo pro Fluminense. Jogo dificílimo, vai ser a mesma coisa. Aí vai acontecer o quê? Volta Rivera, aí Sérgio Oliveira volta, joga Sérgio Oliveira. Aí, de repente, no outro jogo, que é na Ilha do Retiro, aí, de repente, Sérgio Oliveira já não joga, aí sente, aí outro cara sente. Vai ficar sempre nisso. E nunca vai se olhar a tabela, pô. Nunca vai se olhar a tabela onde dava para pontuar mais, onde dava para ter uma... Assim, então, o trabalho de Pepe é ruim, mas a da direção de futebol também é muito fraca. Em olhar a tabela e enxergar esse trabalho de Pepa como um trabalho de continuidade ainda. São 8 jogos, 6 derrotas. Assim, eu confesso de cabeça, o esporte está quebrando um paradigma, sem dúvida nenhuma. Está sendo disruptivo. O esporte está sendo disruptivo. Porque eu nunca, de cabeça, Fred, eu não me lembro de alguém apanhar tanto enquanto não sendo treinador do esporte. Não, simplesmente não me recordo. E o esporte já foi lanterna do campeonato, já foi lanterna 2001, 2009, 99. Assim, eu não me lembro de tantas derrotas assim, e até nos sucessos serem sucessos problemáticos, como foi o título pernambucano, a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, enfim, com tudo isso, e ter um nível de credibilidade interna ainda, sem que o trabalho justifique. O treino não é aberto ao público. Mas, nessa parte que ninguém enxerga, o trabalho deve ser algo assim, excepcional, num nível que a gente não entende. Porque sendo algo básico, sendo algo feijão com arroz, como a gente viu hoje na escalação, é um trabalho que de Pepa já ficou para trás. Pepa é um Walking Dead assim, no comando técnico do esporte. Acho que é mais uma questão de escolha na direção, que acho que o trabalho continua e vai dar mais uma semana. Mais uma semana significa o quê? A 7ª rodada? Aí vai lá, de repente, surpreende o Fluminense. A troco de quê? Como o Fred falou, uma bolinha entrou. Porra, o esporte não tem nem resultado, nem desempenho. Pronto, tá aí o que falou o Cássio Zirpoli sobre isso, sobre esse momento do esporte e, claro, sobre o maior culpado, né, que segundo ele, né, inclusive eu concordo plenamente com cada palavra que ele disse aí, né, que o principal culpado é a diretoria. O técnico Pepa, ele tá sendo mantido ali, mas ele tá fazendo o trabalho dele, o trabalho dele é tentar a evolução do time, é tentar crescer, ele tá ali fazendo o trabalho dele. A gente pode criticar as escolhas do Pepa, mas eu acho que acima de tudo a gente tem que criticar quem é que tá mantendo o Pepa no cargo. Como eu disse, né, e como o Cássio também falou aí,
quando chega no jogo contra o Fluminense, por exemplo, o Sport pode até ganhar o jogo, né? Por uma sorte, por alguma coisa ali, algum lance que aconteceu, o Sport conseguiu fazer o gol, o Fluminense não conseguiu ir muito bem, porque o time do Sport não vem jogando bem, realmente. E aí o que acontece, e é que a gente pensa, né, no jogo desse nível, o Sport pode até vencer ali, mas o que vai acontecer mantendo o Pepa ao longo do campeonato, ao longo dos próximos jogos? Porque fica essa dúvida, o desempenho do Sport, né, por onde é que o desempenho do Sport vai aparecer, né? Começou ali o campeonato até bem, vamos ser justos, o Sport começou o campeonato até bem, teve ali boas atuações, porém o rendimento foi caindo. O que se esperava de uma evolução foi caindo de rendimento, e um campeonato que muito se falou no início, não, quando estava tendo aquela situação de rodízio, né? Não, o foco é a Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport está focado 100% em jogar a Série A, se manter na primeira divisão, então é para o time chegar todo preparado. E se o Sport se apegar, por exemplo, a erro de arbitragem, se o Sport se apegar a um desfalque ou outro, sempre vai ter desfalque, tá? Vai ser muito difícil, isso com qualquer clube da Série A, ter sempre todos os jogadores à disposição. Um ou outro, seja ele titular ou reserva, ele vai ficar de fora em algum dos jogos, porque às vezes tem um desconforto, às vezes tem um problema físico. E se o Sport for usando isso como desculpa para manter o técnico Pepa, né? Cara, isso vai prejudicar bastante o Sport, vai prejudicar o time como um todo. A gente viu o que aconteceu com o Ederson Moreira, né? Eu acho que o que aconteceu com o Ederson Moreira, por exemplo, foi um momento que o Ederson praticamente se demitiu, né? Pediu para a diretoria do Sport demitir ele ali naquela coletiva, porque ele praticamente se demitiu ali, cara. E enquanto o Guto Ferreira, por exemplo, o Sport, quando viu que não ia dar certo, já demitiu o Guto Ferreira, e agora ele volta com esse mesmo erro do Ederson. Beleza, que o Pepe é um técnico que já mostrou ser um treinador interessante no futebol brasileiro, quando ele treinou o Cruzeiro, se mostrou ser um treinador interessante no início da passagem dele no Sport, porque eu acho que também ali na Série B o Sport já enfrentou alguns problemas ali, principalmente na reta final, que por pouco não ficou sem um acesso. Então tudo isso tem que ser avaliado. Até onde vale manter o técnico Pepa, até onde valores de multa, até onde tudo que está acontecendo em questão salarial, em questão do Pepa, propriamente dito, que é um salário alto, né? Enfim, mas até onde isso, manter esse trabalho, manter essa aposta, vai ajudar o Sport na primeira divisão, que é um campeonato grande, um campeonato onde o Sport precisa permanecer por questão financeira, principalmente pelos milhões de investimentos que fez. Então eu acho que esse é o ponto principal. Acho que o Sport, acima de tudo, tem que ser um time que entre em campo sabendo o que faz. E isso não vem acontecendo, falta organização, falta um certo comando, e acima de tudo, o principal culpado, como o próprio Cássio Zirpoli disse, é a diretoria de futebol, é a presidência. O Yuri Romão tem uma certa culpa nisso, porque eu acho que, acima de tudo, ele que tá bancando, e aí, beleza, é a opinião dele, é a ideia dele que ele tem, mas ele que tá bancando o técnico Pepe e toda a comissão, então aguardar para ver. Mas, como o próprio Cássio também disse, né, o Sport tem uma semana aí de jogo, né, até ali a parada para a Copa do Mundial, né, tem toda semana é uma semana inteira, uma semana cheia, e eu acho que isso seria fundamental, minha opinião, para um novo treinador administrar seu trabalho, para um novo treinador mostrar por que está no esporte. Mas eu quero saber de vocês, coloca aí nos comentários se você curtiu esse vídeo, se você concorda com essa opinião do Cássio, se você concorda também com o que eu falei aqui, e claro, não esquece de se inscrever aqui no canal. Vamos lembrar, o Sport está a 6 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro sem vencer, a 8 jogos gerais sem vencer, e isso está prejudicando o caminho do Sport. Pode ter a vontade que for dos jogadores, da comissão técnica, mas não está dando certo. O trabalho não está evoluindo, o trabalho não está crescendo. Pode até evoluir do meio do campeonato para frente. Mas aí talvez já seja tarde demais, porque para o que o Sport precisa nesse momento, porque o Sport pode demonstrar ainda no futebol. Mas eu quero saber de vocês, coloquem aí nos comentários, não esquece de se inscrever. E é isso, até a próxima. Próximo sábado, dia 3 de maio, Sport e Fluminense. Fluminense e Sport lá no Maracanã, lá no Rio de Janeiro, Fluminense de Renato Gaúcho, um jogo dificílimo, mas que o Sport vai ter aí a chance novamente de conquistar sua primeira vitória na competição. Então, é isso, tamo junto e até a próxima. Valeu!